Capítulo 5. Considerações sobre a pluralidade das existências. Item 222. O dogma da reencarnação, dizem certas pessoas, não é novo, é simplesmente o ressurgimento da doutrina de Pitágoras. Não dissemos, jamais, que a doutrina espírita é uma invenção moderna. O espiritismo, por ser decorrente da própria natureza, deve ter existido desde a origem dos tempos. Temos sempre procurado provar que encontramos os seus traços desde a mais remota antiguidade. Pitágoras, como se sabe, não é o criador do sistema da metempsicose, que tomou dos filósofos indianos e egípcios, que a tinham desde épocas imemoriais. A ideia da transmigração das almas era, portanto, uma crença comum, admitida pelos homens mais eminentes. De que forma chegou até eles? Por revelação ou pela intuição? Não sabemos, mas seja como for, uma ideia não atravessa as eras e não é aceita pelas inteligências mais avançadas, se não tiver um aspecto sério. A antiguidade dessa doutrina seria, portanto, mais uma prova a seu favor que uma objeção. Mas, como se sabe, há entre o conceito de metempsicose dos antigos e a doutrina moderna da reencarnação a grande diferença de que os espíritos rejeitam da maneira mais absoluta a transmigração dos homens em animais e vice-versa. Os espíritos, ao ensinarem o dogma da pluralidade das existências corporais, renovam, portanto, uma doutrina que nasceu nas primeiras eras do mundo e que se conservou até os nossos dias, no pensamento íntimo de muitas pessoas. Somente que apresentam-na sob um ponto de vista mais racional, mais conforme as leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, ao despojá-la de todos os acréscimos da superstição. Uma circunstância digna de nota é que não foi apenas neste livro que eles a ensinaram nos últimos tempos. Desde antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza foram obtidas em diversas regiões e multiplicaram-se, consideravelmente, depois. Seria, talvez, o caso de examinar-se por que todos os espíritos não parecem estar de acordo sobre este ponto. É o que faremos logo mais. Examinemos o assunto sob outro ponto de vista, abstração feita a toda a intervenção dos espíritos. Deixemo-los de lado por um instante. Suponhamos que esta teoria não tivesse vindo deles, suponhamos mesmo que jamais se tenha cogitado sobre essa questão com os espíritos. Coloquemo-nos, momentaneamente, em um campo neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade tanto para uma hipótese quanto para outra, a saber, a da pluralidade e da unicidade das existências corporais, e vejamos para qual lado nos levam a razão e o nosso próprio interesse. Certas pessoas repelem a ideia da reencarnação pela única razão de que ela não lhes convém, dizendo que lhes basta uma existência e não desejam iniciar outra semelhante. Conhecemos algumas que, só a ideia de ter que voltar à Terra, ficam enfurecidas. Temos apenas uma coisa a lhes perguntar: será que Deus deveria pedir-lhes conselhos e consultar-lhes as preferências para ordenar o universo? Ora, das duas uma, ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, é inútil opor-se a ela, pois terão de sofrê-la, malgrado a sua vontade, sem que Deus lhes peça permissão para tal. Parece-nos ouvir um doente dizer: já sofri o bastante hoje, não vou tornar a sofrer amanhã. Qualquer que seja a sua má vontade, isso não o fará sofrer menos amanhã ou nos dias que se seguirão, até que consiga curar-se. Da mesma forma, se devem reviver corporalmente, reviverão, tornarão a reencarnar-se, terão perdido tempo com protestos, como uma criança que não quer ir à escola ou um condenado à prisão, pois terão de passar por isso. Objeções dessa espécie são demasiado pueris para merecer um exame mais acurado. Não obstante, diremos a essas pessoas que a doutrina espírita, sobre a reencarnação, não é tão terrível como pensam e que, se a estudassem a fundo, não teriam do que se assustar. Saberiam que as condições dessa nova existência dependem delas mesmas, será feliz ou desventurada, segundo o que tenham feito neste plano e podem, desde essa vida, elevar-se tão alto que não deverão temer cair no lodaçal. Supomos falar a pessoas que acreditam em um futuro qualquer após a morte, e não as que só têm o nada como perspectiva, ou que desejam mergulhar a alma no todo universal,
sem conservar a individualidade, como gotas de chuva no oceano, o que, figuradamente, vem a ser o mesmo. Se, portanto, acreditam em um futuro qualquer, por certo não admitirão que ele seja o mesmo para todos, pois, de outro modo, qual seria a utilidade do bem? Por que reprimir-se? Por que não satisfazer a todas as paixões, todos os desejos, mesmo à custa dos outros, se isso não trouxer consequências? Acreditem, pelo contrário, que esse futuro será mais ou menos feliz ou desditoso, segundo o que tivermos feito durante a vida, e terão o desejo de que ele seja o mais feliz possível, pois deverá durar pela eternidade. Teriam, por acaso, a pretensão de ser uma das criaturas mais perfeitas que já existiram sobre a Terra, com direito adquirido à felicidade suprema? Não. Admita-se, então, que há criaturas que valem mais que outras e que têm direito a uma melhor situação, sem por isso considerar-se entre os réprobos. Pois bem, coloquem-se um instante, pelo pensamento, nessa situação intermediária, e supondo que alguém venha lhes dizer, sofrem, mas não são tão felizes quanto poderiam ser, enquanto têm, diante de si, seres que desfrutam de uma felicidade perfeita. Querem trocar a sua posição com a deles? Sem dúvida, diriam, o que é necessário fazer? Quase nada, recomeçar o que fizeram de mal e procurar fazê-lo melhor. Hesitariam em aceitar mesmo ao preço de várias existências em provação? Façamos uma comparação mais prosaica. Se há um homem que, sem estar na extrema miséria, passa por privações por causa da precariedade de seus recursos, viessem a dizer, eis uma imensa fortuna, que lhe pode ser entregue para desfrutar. É necessário, porém, trabalhar duramente durante 1 minuto. Se fosse o maior preguiçoso da terra, diria sem hesitar, trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, se necessário. O que será isso para terminar minha vida na abundância? Ora, o que é a duração da vida corporal, em relação à da eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Ouvimos, por vezes, este raciocínio: Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao homem o reinício de uma série de misérias e de tribulações. Acharão, por acaso, que há mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo por alguns momentos de erro, do que facultar-lhe os meios de reparar as suas faltas? 2 fabricantes tinham, cada qual, um operário que poderia aspirar a se tornar sócio da firma. Ora, aconteceu que esses 2 operários empregaram mal, certa vez, a sua jornada de trabalho e mereceram ser despedidos. Um dos 2 fabricantes despediu o seu empregado, malgrado suas súplicas, e este, não mais conseguindo emprego, morreu na miséria. O outro disse ao seu, pela perda de um dia de trabalho, deve-me a reparação, eu lhe permito recomeçar. Trate de fazê-lo bem e eu o conservarei e poderá continuar aspirando à posição superior que eu lhe havia prometido. É necessário perguntar qual dos 2 empresários foi mais humano? Deus, a própria clemência, seria mais inexorável que um homem? O pensamento de que o nosso destino está, para sempre, traçado em alguns anos de provas, ainda mesmo quando nem sempre dependesse de nós atingir a perfeição na terra, tem qualquer coisa de pungente, enquanto que a ideia contrária é eminentemente consoladora, pois não nos tira a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem admitir uma hipótese mais do que a outra, diremos que, se pudéssemos escolher, ninguém preferiria um julgamento sem apelo. Um filósofo disse que, se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo, para a felicidade do gênero humano. Mas, como dissemos, Deus não nos pede permissão, não consulta as nossas preferências. Vejamos as probabilidades e tomemos o problema sob outro ponto de vista, sempre fazendo abstração do ensinamento dos espíritos, e unicamente, como estudo filosófico. Se não há reencarnação, é evidente que há apenas uma existência corporal. Se nossa existência corporal atual é a única, a alma de cada criatura foi criada por ocasião de seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma. Mas, neste caso, perguntaríamos o que era a alma antes do nascimento e se o seu estado não constituiria uma existência, sob uma forma qualquer. Não há,
pois, meio termo, ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se existia, qual era a sua situação? Teria ou não consciência de si mesma? Se não tivesse, é quase como se não existisse. Contrariamente, a sua individualidade seria progressiva ou estacionária. Tanto num como noutro caso, qual a sua situação ao reencarnar? Admitindo, segundo a crença popular, que a alma nasce com o corpo, o que dá no mesmo dizer que, anteriormente à sua encarnação, tivesse apenas faculdades negativas, propomos, então, as questões seguintes. 1. Por que a alma revela aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? 2. De onde vem a aptidão extranormal de certas crianças em tenra idade por esta arte ou aquela ciência, enquanto outras permanecem inferiores ou sofríveis por toda a vida? 3. De onde vêm, para alguns, as ideias inatas ou intuitivas, que não existem para outros? 4. De onde vêm, para certas crianças, esses impulsos precoces para os vícios ou virtudes, esses sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza que contrastam com o meio no qual nasceram? 5. Por que certos homens, independentemente da educação recebida, são mais adiantados que outros? 6. Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomarmos uma criança otentote, de peito, e a educarmos, levando-a aos mais renomados liceus, faremos dela um Laplace ou um Newton? Perguntamos qual é a filosofia ou a teosofia que pode resolver esses problemas. Ou as almas são ou não iguais ao nascerem, quanto a isso não há dúvida. Se iguais, por que tão grande diversidade de aptidões? Dirão que depende do organismo. Neste caso, teríamos uma doutrina mais monstruosa e mais imoral. O homem seria simples máquina, joguete da matéria, sem responsabilidade por seus atos, pois poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, foi Deus quem as criou assim. Então, por que a inata superioridade, conferida a uns poucos? Essa parcialidade estaria conforme à sua justiça e ao amor que consagra todas as suas criaturas? Admitamos, ao contrário, uma sucessão de existências anteriores e progressivas e tudo estará explicado. Os homens trazem, ao nascer, a intuição das suas conquistas pretéritas. São mais ou menos adiantado, segundo o número de existências que tenham percorrido ou conforme o grau de distanciamento do ponto de partida. Como em uma reunião de indivíduos de todas as idades, na qual cada um terá um desenvolvimento proporcional ao número de anos vividos. As existências sucessivas serão, para a vida da alma, o que os anos são para a vida do corpo. Reúnam 1000 indivíduos de 1 a 80 anos, lançando-se um véu sobre todos os dias precedentes, e acreditando-se, pois, terem nascido todos no mesmo dia, perguntar-se-ia, naturalmente, por que uns seriam grandes e outros pequenos, outros velhos ou jovens, uns instruídos e outros ainda ignorantes. Mas, se a nuvem que oculta o passado for afastada, compreender-se-á que todos viveram por mais ou menos tempo e, então, tudo estará explicado. Deus, na sua justiça, não poderia criar almas mais perfeitas e outras menos perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que vemos não tem nada contrário à mais rigorosa equidade, porque só vemos o presente e não o passado. Este raciocínio repousa sobre um sistema, uma simples suposição? Não. Partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral. Só este fato torna-se inexplicável por todas as teorias correntes, enquanto que a explicação é simples, natural e lógica, por uma nova teoria. Seria racional preferir aquelas que nada esclarecem a esta que tudo explica? No que diz respeito à sexta questão, dir-se-á, sem dúvida, que o Hotentote é de uma raça inferior. Perguntamos, então, se o Hotentote é ou não humano. Se é humano, por que Deus teria, a ele toda a sua raça, deserdado dos privilégios concedidos à raça caucasiana? Se não o é, por que torná-lo cristão? A doutrina espírita é mais ampla que tudo isso. Para ela, não há muitas espécies de homens, mas apenas homens, seres humanos, cujos espíritos são portadores de maior ou menor evolução,
mas sempre perfectíveis. Isto não está mais em conformidade com a justiça de Deus? Apreciamos a alma com relação ao seu passado e ao seu presente. Se a considerarmos com vistas ao seu futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. 1. Se a existência atual deve ser decisiva para o destino futuro, qual é, na vida por vindoura, a posição respectiva do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou distanciados no que diz respeito à felicidade eterna? 2. O homem que trabalhou por toda a vida para tornar-se melhor estará no mesmo plano daquele que permaneceu inferior, não por opção deliberada, mas porque não teve o tempo nem a possibilidade de melhorar. 3. O homem cuja existência é prevalente no mal, por não ter podido esclarecer-se, é culpado pelo estado de coisas que dele em nada dependeu? 4. Trabalha-se para esclarecer os homens, para moralizá-los e civilizá-los, mas, para cada um que se esclarece, há milhões que morrem a cada dia, antes que a luz os alcance. Qual é o destino destes? Serão tratados como réprobos? Caso contrário, o que fizeram para merecer estar no mesmo patamar que os outros? 5. Que sorte aguarda os que morrem na infância, quando ainda não puderam fazer o bem nem o mal? Se estiverem entre os eleitos, por que esse favor, sem nada terem feito para merecê-lo? Por qual privilégio foram elas subtraídas às tribulações da vida? Haverá uma doutrina capaz de responder a essas questões? Admitam as existências consecutivas e tudo estará explicado conforme a justiça divina. O que não podemos fazer em uma existência faremos em outra. É assim que ninguém escapa à lei do progresso. Cada um será recompensado segundo o seu real mérito e ninguém será excluído da felicidade suprema, a que pode aspirar, quaisquer que sejam as razões que possam obstacular-lhe o caminho. Essas questões poderiam ser desdobradas ao infinito, porque os problemas psicológicos e morais, que não encontram solução, senão na pluralidade das existências, são inumeráveis. Limitamo-nos apenas aos mais comuns. Seja como for, talvez se diga que a doutrina da reencarnação não é admitida pela Igreja, isto seria, portanto, a subversão da religião. Nosso objetivo não é tratar desta questão neste momento. Basta-nos demonstrar que a doutrina é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode ser contrário a uma religião que proclame Deus como a bondade e a razão por excelência. O que teria acontecido à religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, tivesse resistido aos fatos e rejeitado qualquer um que não acreditasse no movimento do Sol ou nos 6 dias da criação? Que mérito, e que autoridade teria, entre os povos esclarecidos, uma religião fundada sobre erros manifestos, dados como artigos de fé? Quando a evidência foi demonstrada, a Igreja sabiamente alinhou-se ao seu lado. Se está provado que existem coisas que seriam impossíveis sem a reencarnação, se certos pontos do dogma podem ser explicados tão somente por esse meio, seria necessário admiti-la e reconhecer que o antagonismo dessa doutrina e dos dogmas é apenas aparente. Mais tarde, mostraremos que a religião esteja, talvez, menos afastada desta doutrina do que se pensa, e que ela não sofreria mais ao admiti-la do que com a descoberta do movimento da Terra e dos períodos geológicos que, num primeiro momento, pareciam opor um desmentido aos textos sagrados. O princípio da reencarnação ressalta, aliás, em várias passagens das Escrituras, encontrando-se notadamente formuladas, de forma explícita, no Evangelho. Descendo eles da montanha, após a transfiguração, Jesus ordenou-lhes: E não digais às pessoas o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Seus discípulos, então, perguntaram-lhe: E por que razão os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, lhes disse: Eis que Elias deve vir primeiro e restabelecerá todas as coisas. Mas eu lhes declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes o fizeram sofrer tudo quanto quiseram. É assim também que farão morrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes havia falado. Mateus 17, 9, 13. Se nesta passagem João Batista era Elias, houve então a reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Seja qual for a opinião que se tenha sobre a reencarnação, quer a aceitem ou não,
ninguém dela estará isento, apesar de toda a crença em contrário. O ponto essencial é que o ensinamento dos Espíritos é eminentemente cristão. Ele se apoia na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo e, portanto, não é antirreligioso. Raciocinamos, como dissemos, fazendo abstração a todo ensinamento espírita que, para certas pessoas, não tem autoridade. Se, como tantos outros, adotamos a opinião da pluralidade das existências, não é somente porque ela nos veio dos espíritos, mas porque nos parece a mais lógica e a única que resolve as questões até então insolúveis. Que ela nos viesse de um simples mortal, e a adotaríamos da mesma forma, não hesitando em renunciar aos nossos próprios conceitos. No momento em que um erro é demonstrado, o amor próprio tem mais a perder que a ganhar ao se agarrar a uma ideia falsa. Do mesmo modo a teríamos repelido, embora viesse dos espíritos, se nos parecesse contrária à razão, como repelimos tantas outras. Porque sabemos, por experiência, que não se deve aceitar cegamente tudo que vem dos espíritos, como o que vem da parte dos homens. Seu primeiro título aos nossos olhos, antes de tudo, o de ser lógico. Mas há outro, que é o de ser confirmada pelos fatos, fatos positivos e por assim dizer concretos, que um estudo atento e racional pode revelar a quem se dê ao trabalho de observá-los com paciência e perseverança e diante dos quais a dúvida não é mais possível. Quando esses fatos se popularizarem, como ocorreu com os da formação e do movimento da Terra, será necessário render-se às evidências e os opositores terão gasto em vão os seus argumentos contrários. Sintetizando, reconheçamos que a doutrina da pluralidade das existências é a única a explicar aquilo que, sem ela, é inexplicável. Que é eminentemente consoladora e, conforme, a justiça mais rigorosa, sendo para o homem, a tábua de salvação que Deus lhe concedeu em sua misericórdia. As próprias palavras de Jesus não podem deixar dúvida a respeito. Eis o que se lê em João 3:3-7. Jesus, respondendo a Nicodemos, diz: em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como um homem pode nascer quando está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te haver dito, e necessário vos é nascer de novo. Ver no artigo Ressurreição da Carne no 1010.